Fala, rapaziada que acompanha o Pantera Cast, mais uma vez aqui a análise do pós-jogo de Botafogo e Avaí, 1-1, jogo que teve dois tempos muito distintos, né, Beraldi? Primeiramente boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos assistindo. Sei que vocês estavam com saudade da nossa análise. Inclusive mandar um abraço pro Lucas Vini, que estava cobrando. De fato, foram dois tempos muito distintos. O primeiro tempo do Botafogo foi muito ruim, um time completamente espaçado, mal posicionado, desorganizado, sem uma proposta clara. O primeiro gol que a gente sofre, ele é até um sintoma muito claro disso. Uma bola enfiada nas costas entre o Vidal e o Márcio, mas não era pro Márcio estar marcando, porque ele era zagueiro pela esquerda, e o Diogo estava marcando o centro da área, e o Márcio perde na corrida, e aí o Diogo tem que vir para fechar o cruzamento, enquanto o Márcio tá totalmente perdido, e o Tarek vai fechar no meio, e cadê o Patrick Bray? O nosso primeiro tempo foi baseado em desorganização, nervosismo, afobação excessiva, e a gente sofreu muito com isso. Teve até uma pichotada do Vitor Souza, jogada esquisita, que ele sai para dominar a bola, mas para pegar com a mão, e ele vê que ele está fora da área. Primeiro tempo muito ruim, onde o Botafogo não criou nada, mas o prognóstico do segundo tempo ele foi bem mais interessante do que o primeiro. Acho que no primeiro tempo o Botafogo ele teve mal postado dentro de campo. Acho que a formação tática proposta pelo Adilson, embora ele tenha tentado se defender na coletiva pós-jogo, falando que foi a mesma ideia que ele tentou aplicar contra o Sport. Eu acho que o desempenho ficou claro de que não foi nem parecido do primeiro tempo contra o Sport, quando o Botafogo de fato performou bem, fez uma boa etapa. Já contra o Avaí não foi isso que a gente viu um time bastante nervoso, cometendo erros bem peculiares e estranhos. E a gente até chegou a comentar, será que tem um elenco que derruba técnico? Porque eram erros que comumente não acontecem. Mas o Botafogo conseguiu se reerguer na segunda etapa. A entrada do Thomas modificou ali o esquema de jogo, e a saída do Carlos também, porque o Carlos ele foi um jogador a menos hoje dentro de campo. No primeiro tempo ele não conseguiu pegar na bola, não conseguiu marcar. Eu acho que o Gabriel não chegou a falar o nome dele em momento algum, a não ser para destacar negativamente. Então, assim, foi muito mal o Carlos. E o Botafogo como um todo foi muito mal, mas na segunda etapa, as alterações, o Thomas mais uma vez ele não entrou na posição que a gente está acostumado e que ele disse que jogava, que era pelo centro, articulando jogadas. Ele foi aberto na ponta direita, o Osman foi trazido para o meio, mas ainda assim o time melhorou, elevou o desempenho, começou a dominar as ações, teve mais posse de bola do que o Avaí e conseguiu chegar ao empate numa jogada ali que o juiz tentou impugnar, mas ela acabou sendo legal, uma jogada de bola parada ali. O Salatiel demonstrando muito oportunismo, de estar ligado na jogada, porque ele poderia não estar atento e perder e desperdiçar essa oportunidade, mas ele estava atento, estava ligado e conseguiu fazer mais um gol aí com a camisa do Botafogo e mudar o panorama do jogo, porque a partir do segundo gol, o Avaí, o Morínigo faz alterações defensivas, ele muda o que ele tinha lá, e o Botafogo teve até chances de ganhar no segundo tempo. Porém, Beraldi, eu acho que na somatória o saldo é negativo. Porque vai criando-se essa ideia de que o Botafogo não consegue jogar bem nunca. E acaba, por não conseguir jogar bem, ficando mais distante da vitória sempre, né? Acho que a análise do Murilo está muito bem colocada, principalmente no que se refere ao mau jogo de alguns atletas. Acho que o Tarek hoje foi mal, o Madruga hoje foi mal. Inclusive, uma das chances que o Murilo citou da gente vencer o jogo no segundo tempo, ver os pés do Madruga, ele arranca sozinho contra 3 marcadores e tinha o Thomas numa ponta e não lembro quem que era o outro atleta na ponta esquerda, e ele toma a decisão mais errada, que é continuar com a bola e tentar o drible. Uma decisão muito, muito ruim do Madruga, e é uma tônica desse time, a tomada errada de decisões no último terço, no passe decisivo. Uma partida ruim também do Osman, muito apagado. Luiz Henrique também não jogou bem hoje, mas pelo menos
peças que vieram do banco deram respostas positivas. Destaco o Edson, que entrou com muita intensidade, muita vontade, muita entrega, voltando para marcar, partindo para o drible. Elogiar também o Guilherme Mantuan, que apesar de não ser um jogador tão intenso e tão combativo na marcação, mas tem uma qualidade técnica diferente. E esses jogadores eles mudaram positivamente a equipe na segunda etapa. Ainda tivemos uma chance com o Salatiel, que ele recebe a bola ali fora da grande área, tenta o drible, mas não consegue. E acho que a chance mais clara de gol que foi com o Patrick Bray, num bate-rebate já no finalzinho, onde ele isola. Mas o Bray foi acho que talvez o nosso melhor jogador na partida. Concordo, acho que foi o melhor jogador em campo. Muito aceso, muito envolvente, com drible, cruzamento. O cara que se mostrava incomodado com o empate. E o gosto realmente é amargo. Primeiro, ele erra pelo excesso, o Bray, mas ele está sempre se esforçando. Sim, apesar dele errar, ele é um cara que não se apresenta, não é um cara que se esconde do jogo, como o Carlos fez hoje, por exemplo. E o sabor ele realmente é amargo. Primeiro porque nós fizemos um segundo tempo com muito mais volume do que o Avaí e criamos 3 chances para a gente sair vencedor da partida. Infelizmente, pecamos nesse trecho final da jogada, onde reiteradamente temos dificuldade para conseguir concluir em gol ou criar uma oportunidade clara. E também porque o Adilson Batista ganha sobrevida com o empate. A gente vai comentar um pouco mais à frente do vídeo, a coletiva de imprensa dele, onde ele novamente foi muito, muito mal educado e ele expõe desnecessariamente um atleta que é uma referência tática do grupo, mas infelizmente ele vai ganhar esses 12 dias aí para tentar arrumar a casa. Honestamente, se ele não arrumou em 30, acho que 12 também não vai fazer milagre. Mas seguimos. Acho que o Botafogo tem muita coisa para repensar, principalmente na cobertura da janela de transferências em julho. Acho que entrando nesse assunto, nessa pauta de Adilson Batista, mais uma vez ele foi muito mal na entrevista coletiva pós-jogo. Palavras mal colocadas, expondo os jogadores. Dessa vez o escolhido foi o Xuxa. Rolou um papo meio estranho antes do jogo de que o João Veras, o Gustavo Xuxa e o Lucas Cardoso estavam fora da partida por conta de problemas físicos, desgaste e derivados. Só que depois nós ficamos sabendo que o Cardoso ficou de fora por conta de um ato de indisciplina na última semana de treinos. E o próprio Adilson revelou que não levou o Veras e o Xuxa e também o Cardoso por opção dele. Para fazer um jogo mais competitivo, um jogo mais intenso, um jogo mais dinâmico, um jogo onde exigia um comportamento físico maior, e a opção do treinador. O treinador é pago para isso. Disse que os jogadores que ele precisava de jogadores com mais intensidade e deu a entender que esses jogadores não iriam entregar o que ele precisava para apresentar o seu plano de jogo para realizar o que ele vinha pensando para o jogo contra o Avaí. E aí depois ele ainda expõe o Xuxa e ele dá a entender que o Xuxa só entrou bem no jogo contra o Juventude e que nas demais oportunidades ele foi mal. Viu? O treinador ele escolhe. Eu sou o treinador e eu escolho. Então, ele tem potencial? Tem. Agora, espera o momento certo para ele entrar. Ele entrou muito bem contra o Juventude. Isso eu concordo. O Xuxa ele tem só 6 jogos pelo Botafogo na Série B, e ele pode sair do clube ainda, mesma coisa o Jean Vitor, que são jogadores que vêm tendo pouco espaço com o Adilson, e são jogadores com os contratos mais longos do Botafogo. Eles têm contrato até o final do ano que vem, 2024, tanto o Xuxa quanto o Jean Vitor. Eu acho que o técnico manda mal quando faz esse tipo de disposição. Acho que o jogador ele tem direito de não estar bem. Acho que faz parte, ninguém trabalha 100% bem, 100% do tempo bem, mas eu acho que o Adilson tá mandando mal com o Gustavo Xuxa, e hoje na entrevista coletiva ele mandou muito mal. E também queria destacar a parte, Brody, onde ele fala sobre o Paulo Pelaipe, onde ele diz que ele aprende todos os dias com o Paulo Pelaipe, que está sendo muito bom trabalhar com o Pelaipe. Assim, quem tiver com dúvida, entra lá na TV Botafogo e vê a cara que ele faz quando ele fala do Pelaipe e ver se bate, ver se o que ele está dizendo combate com a expressão corporal que ele apresenta, porque para mim não faz sentido. Eu acho que o Adilson ele claramente está cabisbaixo, claramente ele está sem controle do plantel que ele tem, Beraldi. Concordo com as afirmações do Murilo. Acho que vem criando um clima insustentável entre o Gustavo Xuxa e Adilson Batista, e essas reiteradas coletivas expondo o atleta
pega muito mal. Felizmente nós temos um bom relacionamento com o plantel e com ex-jogadores, e em conversas a gente às vezes acaba entrando nesse tipo de assunto para a gente entender melhor como que funciona a dinâmica de relacionamento entre treinador e atleta, e o julgamento é unânime. Quando o treinador faz esse tipo de declaração, ele se queima com o atleta, ele se queima com o grupo, e o Adilson ele ainda atira para a diretoria, como ele disse na última coletiva contra o Ituano, que Acabou nós não... a Série C e Série D, né? Exatamente, isso para mim soa quase como uma afronta, porque ele dá a entender que a diretoria não tem preparo suficiente para jogar uma Série B e que ainda pensa pequeno. Então, eu não sei qual que é o intuito dele, atirando para todos os lados. Não sei se é feito de forma proposital. Acredito que não, até porque eu não critico a pessoa de Adilson Batista e nem o profissional na questão de, literalmente, de ser um profissional. Eu acho que ele não tem competência, e aí é outro assunto. Mas não sei se ele criaria uma situação de propósito para, enfim, ser demitido, receber multa e etc. Eu acho que não. Acho que não é do caráter dele, mas... Concordo. Mas a situação ela vai ficando cada dia mais insustentável, porque o Adilson ele cria climas que não são necessários. Para a gente fechar o vídeo de hoje, a gente queria destacar um tema que a gente já levantou faz um tempo. E vai de encontro com o que o Adilson falou de qualidade de atletas. Exato. O Botafogo ele tem uma parceria com uma empresa de nome Casa Soccer, que é uma agência de jogadores de futebol, que trabalha com diversos nomes do futebol brasileiro. Quase 100 jogadores. Jogadores de fora do país, tem muito atleta de diversos níveis. Seleção brasileira, inclusive. Tem atletas assim, Rony do Palmeiras. Diego Pituca, entre outros jogadores. O Botafogo faz muito negócio com essa empresa. São 14 jogadores contratados já nos últimos anos. A gente só separou o recorte desde quando o Paulo Pelaipe trabalha no Botafogo, e aí são 14 nomes já contratados pelo Botafogo. Dentre esses nomes a gente vai poder citar o Caio Mota, o Lucas Lourenço, o Lucas Oliveira, o Lucas Cardoso, o Guilherme Madruga, o Gustavo Cipriano, Edson Carioca, Patrick Bray, Lucas Lourenço, Joaquim, que foi muito bem, Lucas Oliveira, João Veras, Gustavo Nescau. Então, assim, pelos nomes que a gente citou, dá para vocês perceberem que a maioria dos nomes que vocês criticam, que vocês reclamam, que vocês não gostam de ver no Botafogo, eles vieram via parceria com a Casa Soccer. Não tem nenhum problema você trabalhar com empresários no futebol. Hoje em dia, todos os jogadores precisam estar filiados a empresários. Não existe mais aquele cara que trabalha sozinho. Você precisa estar sendo representado por alguém. Isso é uma regra FIFA. Isso faz parte da norma do futebol. Então, não há problema em negociar com empresários. Entretanto, há problema quando você tem 14 nomes sendo negociados nos últimos 3 anos e que 90% são jogadores de qualidade duvidosa. Então, assim, o Botafogo precisa tomar cuidado com quem está gerindo o departamento de futebol, porque dá a sensação de preguiça. A gente não está dizendo aqui, não existe nada de errado nessas transações, ninguém está dizendo aqui que o Paulo Pelaipe está tirando vantagem disso, não é esse o ponto da crítica. O ponto é por isso que as contratações são pouco criativas. Quando você escuta uma pessoa só, você não consegue ampliar os seus horizontes. Para você poder ter um pensamento mais amplo, uma ideia de qualquer coisa que seja na tua vida, você precisa ampliar a visão. E como é que você amplia a visão? Ouvindo várias fontes, bebendo de várias fontes, conhecendo jogadores de todos os lados. O Botafogo tem trabalhado muito com a Casa Soccer, então parece que a realidade do Botafogo é só o que tem ali. E aí você não consegue ter uma expertise de mercado para trazer um cara mais interessante para o teu plantel. Se vocês acharem que João Veras, Lucas Lourenço, Lucas Oliveira, Lucas Cardoso, Gustavo Cipriano, entre outros, são os melhores jogadores das suas respectivas posições, aí a gente tem um problema de leitura de futebol, né, Beraldi? Eu concordo plenamente com o que o Murilo falou, e só reiterando que a gente não está dizendo de forma alguma que o Paulo Pelaipe está tendo vantagem econômica com isso, até porque pela carreira que ele tem, eu acho que ele não sequer precisa, né, de fazer esquema em relação a isso. Financeiramente. O ponto que a gente quer chegar é que, basicamente, se você quer ter um teto de 40 mil na Série B, tudo bem.
Dá para você fazer um time competitivo e acho que é um julgamento praticamente pacificado entre quem entende de futebol. Só que para você fazer uma Série B com orçamento, com teto, aliás, de 40 mil, o seu trabalho de prospecção tem que ser dobrado. E aí eu acho que o Paulo Pelaip peca. Não estou querendo ensinar ele a trabalhar, até porque se comparar a minha experiência com a dele, eu não sou ninguém sequer trabalho com futebol profissional. Mas eu, na minha concepção, entendo um pouco da parada. Quer fazer 40 mil? Beleza, mas tem que fazer um trabalho de scout como Mirassol faz, Novo Horizontino faz, Azures faz, Guarani fez nos últimos anos. Tem N exemplos, o Retrô faz, tem N exemplos de times que tem boa prospecção de mercado. E acho que o Botafogo é preguiçoso, vai sempre no mais óbvio. E a escolha do Adilson Batista para ser novo técnico do Botafogo, após a saída do Paulo Baier, também passa por isso. Foi a escolha mais óbvia. Já tinha trabalhado com o Adalberto no São Paulo, fez uma Série B ok com o Londrina, que era um time muito ruim ano passado. O Pelaip. E é um cara que você traz já sabendo que não vai ter um modelo de jogo pré-definido. E principalmente um trabalho a médio e longo prazo que você consiga replicar para as demais categorias do clube. Acho que o Botafogo ele peca muito nisso, não tem um projeto de futebol bem definido e acho que para os próximos anos a diretoria deveria dar um pouco mais de atenção em relação a isso e principalmente no trabalho de prospecção e scout. Hoje o nível das contratações do Botafogo não é bom e nos preocupa muito, porque a janela do meio do ano é fundamental para ditar onde nós vamos estar na Série B, até porque todos os times que estão abaixo de nós com certeza vão se reforçar. Para fechar, o Botafogo jogou contra o Avaí, que teve pelo menos aí 4 jogadores da categoria de base relacionados, alguns deles jogaram como titular, outros entraram no decorrer do jogo. Acho que é um recado para o Botafogo ter um pouco mais de carinho com a categoria de base, porque a categoria de base dá dinheiro, dá jogador bom pro plantel e te economiza custos. Salvo engano, o gol do Avaí foi marcado por um jogador da base. Foi o Modesto. Exatamente. Na verdade foi um gol contra, né? Mas era o Modesto que estava na jogada. A gente vai ficando por aqui, agradecemos a quem acompanhou a nossa análise até o final. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário opinando se você concorda ou não com a nossa análise e a gente se vê no próximo jogo. Tamo junto. Não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações.